Você já parou para pensar no que acontece quando a água, que deveria ser um símbolo de vida e purificação, se transforma em um agente de dor e sofrimento? A esquistossomose, essa doença que muitos chamam de barriga d'água, é um exemplo cruel de como a natureza pode ser implacável. Imagine um parasita, um verme do gênero Schistosoma, que se esconde nas águas que você considera seguras, esperando o momento certo para invadir seu corpo. É uma história de sobrevivência, mas não a sua. É a sobrevivência do parasita, que se aproveita da vulnerabilidade humana. O ciclo de vida desse verme é uma dança macabra entre dois mundos. Primeiro, ele precisa de um caramujo de água doce, seu hospedeiro intermediário. Dentro do caramujo, o verme se desenvolve, se multiplica e então libera suas larvas na água. Essas larvas, tão pequenas e invisíveis, são como flechas em busca de um alvo. Quando você entra em contato com essa água contaminada, elas não hesitam. Penetram na sua pele como se fossem bem-vindas, mas na verdade são intrusas. Uma vez dentro, elas se transformam, crescem e se instalam nos vasos sanguíneos, onde se tornam vermes adultos. É uma invasão silenciosa, uma ocupação que você nem percebe até que os sintomas começam a se manifestar. No início, a esquistossomose pode parecer inofensiva. Uma coceira aqui, uma erupção cutânea ali. Você pode pensar que é apenas uma alergia, algo passageiro. Mas à medida que os dias passam, a febre começa a surgir, acompanhada de calafrios e uma tosse persistente. Dores musculares se tornam parte da sua rotina e você se pergunta o que está acontecendo com seu corpo. É como se um inimigo invisível estivesse se movendo por você, causando estragos. E quando você finalmente percebe, já é tarde demais. O verme se estabeleceu e agora ele está se alimentando da sua saúde, da sua vitalidade. Se não tratada, a esquistossomose pode se transformar em um pesadelo. O fígado e o baço começam a aumentar, como se estivessem tentando lutar contra a invasão, mas a batalha é desigual. Os danos aos intestinos e ao fígado se acumulam, e a hipertensão portal se instala, trazendo consigo o risco de sangramentos gastrointestinais. E o que dizer da ascite? O acúmulo de líquido no abdômen é um lembrete constante de que algo está muito errado. Você se vê lutando contra um inimigo que não pode ver, mas que está lá, presente em cada dor, em cada desconforto. A esquistossomose não é uma doença que escolhe seus alvos aleatoriamente. Ela é mais comum em regiões tropicais e subtropicais, especialmente em áreas rurais, onde o saneamento básico é uma piada. Milhões de pessoas estão infectadas em todo o mundo, e a maioria dos casos está concentrada na África, América do Sul e Sudeste Asiático. É uma epidemia silenciosa, que se espalha em meio à pobreza e à falta de infraestrutura. E enquanto isso, a água, que deveria ser um bem precioso, se torna um vetor de doença. O diagnóstico pode ser um alívio, mas também é um chamado à ação. Identificar os ovos do parasita em exames de fezes ou urina é um passo crucial, mas o tratamento é onde a verdadeira batalha começa. O praziquantel, um medicamento antiparasitário, é a arma que você tem em mãos. Ele é eficaz na eliminação dos vermes, mas não é uma solução mágica. É preciso agir rápido, antes que as complicações se tornem irreversíveis. A saúde se torna uma questão de urgência, e cada dia conta. Mas a verdadeira luta não está apenas no tratamento. A prevenção é a chave para evitar que essa história se repita. Evitar o contato com águas doces, suspeitas, é um primeiro passo, mas não é suficiente. O saneamento básico é fundamental. Investir em infraestrutura de saneamento, em redes de esgoto e abastecimento de água tratada, é uma questão de dignidade humana. É preciso entender que a saúde pública não é apenas uma responsabilidade individual, mas uma questão coletiva. E o controle de caramujos é uma estratégia que pode parecer simples, mas é essencial para reduzir a incidência da doença. E, acima de tudo, a educação e a conscientização são as armas mais poderosas que temos.
autoridades sobre os riscos de se banhar em águas contaminadas e sobre as medidas preventivas é um passo vital. É preciso quebrar o ciclo de ignorância que perpetua a esquistossomose. Cada pessoa informada é uma vida potencialmente salva. Cada ação preventiva é um passo em direção a um futuro mais saudável. A esquistossomose é um lembrete sombrio de que a natureza pode ser tanto benéfica quanto traiçoeira. É um chamado à ação, uma urgência que não pode ser ignorada. A água, que deveria ser um símbolo de vida, pode se tornar um agente de destruição. E cabe a nós, como sociedade, garantir que isso não aconteça. A luta contra a esquistossomose é uma luta pela dignidade, pela saúde e pela vida. É uma batalha que todos devemos enfrentar, porque no final das contas, a saúde de um é a saúde de todos.